Te convido a que você abra a tua Bíblia e a deixe aberta. Não a feche. Durante toda a exposição você pode recorrer a ela para conferir se aquilo que está sendo pregado de fato é o que está dito aí. 1 Timóteo, no capítulo 1, nós leremos do verso 8 ao verso número 11. Primeira Timóteo, capítulo 1, do verso 8 ao 11, a santa e bendita palavra do Senhor nos diz assim: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, mas para irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Até aqui a palavra do Senhor, queridos. Vamos curvar a nossa cabeça e nos dirigir a Deus em oração mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida. Nós já cantamos louvores ao teu nome, confessamos a Deus que o Senhor é nosso Deus, também já pedimos perdão pelos pecados que cometemos, e neste momento, Senhor, nós queremos ouvi-lo. O desejo do nosso coração é que o Senhor nos fale, que por meio da tua palavra, Senhor, nós aprendamos cada vez mais a como viver, de forma que seja agradável ao Senhor. Abençoe-nos, Senhor, neste tempo, que o teu Santo Espírito nos convença das verdades que ouviremos através da exposição deste texto. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, desde a entrada do pecado no mundo, a lei ela tem sido um problema para o ser humano. Por um lado, há pessoas que tentam, de todas as formas, fugir ou escapar de suas determinações e recomendações. Por um outro lado, há pessoas que manipulam as leis à procura dos seus próprios interesses e assim acabam atribuindo à lei significados, explicações e coisas que a lei nunca nos ensinou. E, infelizmente, essa maneira de lidar com a lei, ela entrou nas nossas igrejas e também nós vemos o reflexo disso na maneira como o uso da lei do Senhor tem sido ensinado em muitos contextos. Algumas igrejas entendem que, na verdade, a lei do Senhor ela cumpriu o seu propósito durante o tempo do Antigo Testamento. E por conta disso, hoje nós não mais precisamos nos preocupar com as determinações da lei. E assim, há igrejas por aí em que as pessoas vivem como querem, como se não tivesse um parâmetro claro através do qual basear as suas vidas, e promovem dentro dessas igrejas muitos mestres, doutrinas confusas, interpretações equivocadas da Escritura e que nem de longe representam o verdadeiro propósito daquilo que era o objetivo da lei do Senhor. Por um outro lado, há aqueles que enfatizam excessivamente o valor da lei e tentam fazer com que aqueles que querem ser salvos o sejam por meio da observância da lei do Senhor, como que se fosse possível, de alguma forma, alguém viver de forma digna de ser salvo por meio da maneira como vive. Querido, seja por meio da deturpação da lei, que é este o caso, ou seja por meio de ignorar a lei do Senhor, como aqueles que acreditam que isso é coisa do Antigo Testamento, essas duas posturas elas estão equivocadas diante da lei do Senhor. E o que nós veremos através da exposição deste sermão, que a continuidade da série de uma igreja segundo as Escrituras, é qual é então o verdadeiro propósito da lei. E como é que um cristão deve lidar com a lei do Senhor para que ela possa governar a sua vida? Lembrando, e para aqueles que me ouvem pela primeira vez, queridos, essa carta de Paulo a Timóteo, ela é a primeira carta das 3 que compõem as chamadas epístolas pastorais. O propósito de Paulo ao escrevê-las era dar orientações aos jovens pastores, Timóteo e Tito, sobre como eles deveriam organizar a igreja do Senhor,
Timóteo é enviado à igreja de Éfeso, Tito às igrejas da região das ilhas de Creta, e os dois precisariam ordenar a casa do Senhor segundo as determinações da palavra do Senhor. E nós começamos a nossa jornada pela carta de Timóteo mostrando que alguns falsos mestres haviam entrado dentro da igreja e esses homens haviam pervertido o verdadeiro sentido e significado do que era servir ao Senhor. E por meio de uma introdução de doutrinas erradas, que Paulo chama de heterodoxas, esses homens começaram a promover dentro da igreja uma grande confusão. Então agora Paulo se apresenta no versículo 1, no versículo 2 indica Timóteo como aquele que receberia a carta. E do verso 3 ao verso 7 que nós vimos na semana passada, Paulo mostra como é que a igreja deveria lidar com os falsos mestres. E nós vimos isso, que Paulo tinha essa preocupação. Porque ao contrário do que é dito, o que une a igreja do Senhor, queridos, não é o não combater os falsos ensinos dentro dela, não é promover qualquer tipo de amor a qualquer custo. Mas Paulo era convicto de que a doutrina era o que unificaria a igreja do Senhor. Então Paulo gastou tempo falando sobre isso. Mas agora nós veremos qual é então o verdadeiro propósito da lei. E para isso, o tema escolhido para a exposição dessa noite é a lei, os falsos mestres e a boa notícia da salvação. A primeira coisa que nós veremos está no verso número 8, quando agora Paulo mostra que o problema não era a lei do Senhor, mas era a adulteração que os falsos mestres faziam dela. Queridos, Paulo estava preocupado com a situação da igreja. Paulo estava repreendendo esses falsos mestres. E Paulo tinha a preocupação da igreja não entender errado. Paulo não estava estimulando a igreja a abandonar a lei, não. O que Paulo estava combatendo era o mau uso da lei. Era a manipulação dos interesses da lei, para que aquela igreja então fosse pervertida, como era o interesse daqueles homens que não tinham compromisso com a verdade da lei. E é por isso que Paulo começa já no versículo 8, na primeira parte, dizendo assim: sabemos, porém, que a lei é boa. Veja que o primeiro verbo que aparece nesse texto indica que a igreja do Senhor sabia que a lei do Senhor não era um problema. Paulo começa mostrando que, na verdade, a lei do Senhor ela era benéfica ao povo do Senhor. O problema era a falsa interpretação que estava sendo dada. Porque, queridos, como nós vimos, quando você introduz ensinamentos diferentes daquilo que a verdade do Senhor diz, quando você começa a acrescentar elementos na verdade do Senhor, o que você faz é deturpar o seu verdadeiro significado. E o que os falsos mestres estavam fazendo isso, eles estavam promovendo a divisão, quando impunham as suas próprias interpretações, quando impunham as suas próprias convicções, quando impunham doutrinas dos homens sobre aquilo que a igreja do Senhor deveria crer. E é importante que se ressalte que esse adjetivo aqui, que Paulo usa para qualificar a lei, que é o boa, ele não está fazendo por meio de uma avaliação subjetiva, como se ele estivesse fazendo um julgamento sobre a lei do Senhor, porque ninguém, em nenhum tempo da história, pode fazer qualquer tipo de julgamento àquilo que o Senhor determinou. Mas o que Paulo está dizendo é, olha, a lei ela é boa por quê? Porque ela cumpre perfeitamente o propósito para o qual ela foi estabelecida. Então Paulo não está fazendo simplesmente uma avaliação, como muitas vezes teólogos liberais do nosso tempo fazem. Eles escolhem aquilo que eles querem obedecer e desprezam aquilo que eles acham que não deveriam estar na Escritura. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo Deus é bom. A lei reflete o caráter dele, então a lei também é boa. Paulo está dizendo, Deus, ele é santo. E lá em Romanos, no capítulo 7, no verso 12, Paulo fala que a lei do Senhor também é santa. E a igreja precisava entender isso. O problema não estava na lei, porque a lei era um reflexo do caráter do legislador que a instituiu, que era o nosso Deus. Mas agora Paulo começa a mostrar então qual é o problema da lei. E olha como que o versículo continua. A lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Perceba que aqui Paulo acrescenta uma conjunção condicional.
Então ele está dizendo, olha, para que a lei seja boa, ela precisa ser usada de uma determinada forma. E de que forma é essa? Paulo diz, legitimamente. Ou seja, a lei é boa desde que ela não seja manipulada em busca do interesse de ninguém. A lei é boa desde que ela seja ensinada e aplicada conforme a determinação da própria lei. A lei é boa desde que nós não façamos qualquer tipo de inclusão naquilo que o Senhor estava determinando. Então veja que Paulo ele está mostrando, irmãos, o problema não é a lei, o problema são os falsos mestres. E é isso, queridos, que nós precisamos entender quando nós falamos da verdade do Senhor. A verdade do Senhor nunca foi e nunca será o problema. O problema é a maneira como homens caídos lidam com a verdade do Senhor. Seja tentando relativizá-la ou manipulá-la em busca dos seus próprios interesses. E a partir disso a lei se torna um problema, por conta das falsas interpretações. Mas, queridos, qual é então a verdadeira aplicação da lei? Como é então que a lei do Senhor ela deve ser usada? É claro que já desde este tempo, queridos, haviam dentro da igreja de Éfeso, assim como há nas igrejas do nosso tempo, pessoas que acreditavam que deveriam ser cumpridas, que a lei do Senhor deveria ser cumprida de forma rigorosa. Essas pessoas são chamadas de legalistas. Elas são condenadas por Jesus por conta da sua hipocrisia. Mas por um outro lado, haviam aqueles que eram chamados de antinomistas, ou seja, aqueles que eram contrários à lei. Aqueles que não queriam, sob hipótese nenhuma, ter alguém direcionando a vida dela sobre a maneira como ela deveria viver. E esses dois usos, queridos, é o que tornam a lei do Senhor, ela ruim. Porque ela é uma manipulação daquilo que o Senhor quer dizer. Mas o que é e qual lei é que Paulo está se referindo aqui, queridos? Há uma parte dos teólogos que entendem que o que Paulo está se referindo aqui é apenas aos 10 mandamentos. Mas uma parte maior e considerável, da qual eu me incluo, entendem que na verdade lei que Paulo está usando aqui é toda a revelação do Senhor até aquele momento. Então, para Paulo, no contexto, Paulo estava referindo-se a todo o Antigo Testamento e para nós, nos nossos dias, de Gênesis a Apocalipse. Porque dentro da lei do Senhor, para que nós não façamos confusão, nós precisamos reconhecer que existem 3 aspectos da lei do Senhor que não podem ser ignorados se nós quisermos de fato compreender como é que nós devemos usar a lei. O primeiro desses aspectos é chamado de aspecto civil. Lembre-se, queridos, quando os israelitas estavam cativos dentro do Egito, eles estavam sob a jurisdição, sob as leis do Egito. E eles saem do Egito como um povo. E Deus promete que ao lhes dar uma terra, transformaria eles em uma nação. E para que aquela nação soubesse como é que eles deveriam se portar, Deus deu orientações civis, Deus deu orientações penais, para que o povo soubesse como deveria se portar durante ou diante do próprio ser humano. Dessa forma, esse aspecto civil da lei tinha a finalidade de regular a sociedade no contexto teocrático de Israel, funcionando como uma legislação para o povo. Queridos, nós não somos israelitas, nós somos brasileiros. Nós não somos regidos pela Constituição de Israel. A Constituição que rege a nossa nação é a Constituição de 1988. Portanto, a lei do Senhor no seu aspecto civil, ela não tem caráter normativo. Nós não precisamos hoje pegar aquilo que a lei do Senhor condenava, por exemplo, no caso do adultério, quando uma pessoa ao ser apanhada em adultério, ela era apedrejada. Por que hoje isso já não é mais feito? Porque no nosso Código Penal, o adultério já nem é mais considerado um crime, e ainda que o fosse, não tinha como punição ou como sanção o apedrejamento. Portanto, qual é o objetivo dessa lei civil? O objetivo da lei civil na Escritura é de uma forma histórica e didática. Ela quer nos ensinar sobre a santidade de Deus, mas ela não tem caráter normativo. Portanto, nós não devemos nos submeter ao aspecto civil da lei do Senhor. Mas o segundo aspecto da lei do Senhor era o seu aspecto religioso, ou o seu aspecto cerimonial. Todo mundo que já fez um plano de leitura de Gênesis e Apocalipse
quando chega ali da segunda metade do livro de Êxodo e todo o livro de Levítico começa a patinar. Porque são muitas leis, são muitas regras, a quantidade de nós a serem dados numa cortina, a disposição dos móveis dentro do tabernáculo do Senhor, a maneira como os sacrifícios deveriam ser oferecidos, qual era a frequência, as festas que deveriam ser celebradas, tudo isso era normativo para Israel, mas não é para nós hoje. Porque qual que era o propósito dessa lei? O propósito da lei cerimonial era conduzir as pessoas a Cristo Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3. Nós leremos do verso número 23 até o verso número 25. Gálatas capítulo 3, nós leremos do verso número 23 ao verso número 25. Gálatas capítulo 3, do verso 23 até o verso número 25. Olha o que Paulo nos diz aqui. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. Verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é que Paulo está nos dizendo, meus irmãos? Cada animal que era morto dentro de Israel, qual era o propósito dele? Apontar para o dia em que o verdadeiro Cordeiro de Deus seria morto pelos pecados de Israel. Cada festa que era celebrada, vamos usar o exemplo da Páscoa, por exemplo. Ali naquela Páscoa, um cordeiro era imolado. Aí você vai para Coríntios, Paulo fala que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ou seja, todo esse aspecto cerimonial de Israel tinha um único propósito, que era apontar para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Perceba, queridos, portanto, que essas igrejas que você vai por aí, onde elementos judaizantes são acrescentados ao seu culto, como já citei os exemplos, tocar chofar, como pessoas serão chamadas de levitas, como pessoas que se paramentam de sacerdote, e tudo essa coisa que tem uma pretensão de apontar para uma certa espiritualidade, na verdade revela que essas pessoas não entenderam o propósito da lei, no seu aspecto cerimonial. Porque o cerimonial judaico, ele acaba quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário. Ali naquele momento, quando o véu do templo se rasga, a separação entre Deus e o homem que estava descrita por meio daquele véu, é desfeita completamente. E veja que o véu ele não se rasga de baixo para cima, o véu se rasga de cima para baixo, porque Deus estava dizendo que a partir daquele momento, ele já não mais se manifestaria ao povo diante de uma arca que já não estava mais presente ali. A partir daquele momento, Deus já não se revelaria mais ao povo como ele estava se relacionando até ali. A partir daquele momento, Deus se revelaria ao povo por meio de Cristo Jesus e através da palavra dele. Portanto, queridos, essa lei religiosa e espiritual, essa lei cerimonial, ela apontava para Cristo. Uma vez que Cristo morreu, todo esse cerimonial cumpriu o seu papel. É o que Paulo está dizendo. Veja que Paulo usa algumas palavras que nós conhecemos bem. Ele fala que nós estávamos sob a tutela da lei. A lei era como um aio. O que isso quer dizer, queridos? A criança, quando ela era menor de idade, neste tempo, e ela precisava ser representada por alguém, o pai pagava uma pessoa para que aquela pessoa o representasse civilmente. Isso dizia que aquela criança, ela não tinha a maioridade, ela não poderia tomar as decisões por si própria. E o que Paulo diz é isso: a lei apontava para o povo de Deus ainda no seu estágio primordial, apontando e sendo revelado Cristo por meio de sombras, por meio de elementos externos e mais gloriosos e mais visíveis do que hoje. Porque uma vez que Cristo veio, todo esse cerimonial, ele cumpriu o seu papel. Por isso que nós não temos essa prática mais na nossa igreja. Mas existe um aspecto da lei, queridos, que de acordo com o breve catecismo de Westminster, na sua pergunta 41, nunca vai prescrever. O catecismo diz que a lei moral, que está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, ela continua em vigor para todo o povo do Senhor.
Quando o Senhor deu o decálogo, quando o Senhor Deus deu a lei moral, Ele tinha a clara intenção, queridos, de apontar para o povo dele como eles deveriam viver. Ao mesmo tempo apontando e denunciando os seus pecados e as suas falhas. Ao mesmo tempo mostrando que a igreja do Senhor tem uma forma correta de viver. Que a igreja do Senhor não é um lugar de pluralidade de ideias. Que a igreja do Senhor não é um lugar onde filosofias são defendidas. A lei do Senhor serve para nortear o povo dele, para que o povo dele entendesse que ele deveria ser separado, que ele deveria ser identificado como povo do Senhor por meio da diferença contrastante entre uma sociedade que estava afundada nos pecados e uma sociedade que estava se esforçando para se santificar e viver de acordo com o Senhor. A confusão que existe dentro das nossas igrejas atualmente acontece pelos mesmos motivos que aconteciam na igreja de Éfeso. Pessoas que não sabiam o que ensinavam, estavam dividindo a igreja do Senhor com suas próprias interpretações e convicções e abandonando o verdadeiro valor da lei do Senhor. Queridos, aplicando isso para a nossa vida, o que é que nós precisamos entender? Meus irmãos, hoje nós ainda temos pessoas que acreditam que possam ser salvas pela maneira como vivem. Pessoas que se esforçam para cumprir a lei do Senhor, acreditando que serão recompensadas com a sua salvação pela maneira como vivem. Assim elas se esmeram na doação de coisas a quem necessita. Assim elas se tornam extremamente religiosas em suas práticas. Assim elas tentam com todo o seu zelo fazer com que Deus as aceite, sem ter em mente ou sem saber que lá em Marcos, no capítulo 10, no verso número 27, o Senhor Jesus diz que é impossível ao homem salvar-se. Só há salvação, queridos, para aqueles que creram em Cristo Jesus. Mas por um outro lado, meus irmãos, há pessoas que acreditam que por viverem sob a graça, já não precisam mais estarem atentos e nem obedecerem à lei do Senhor. Muitas pessoas que se dizem cristãos, com base nesse argumento de que não, hoje nós vivemos sob o tempo da graça, vivem vida dissolutas, vivem em seus pecados, não se constrangem pela forma como vivem, e acreditam que ainda assim seja possível agradar a Deus. Queridos, nós como cristãos, nós temos uma forma de viver, nós devemos viver de forma que seja agradável ao Senhor, e a lei do Senhor, principalmente os 10 mandamentos, servem para isso. Não para que nós sejamos salvos porque obedecemos os mandamentos, porque isso é impossível, mas porque uma vez que fomos salvos, nós vamos testemunhar com a nossa vida às pessoas que estão perdidas, que existe um povo santo, um povo zeloso e que vive de forma que agrade ao Senhor. Sejam os liberais dentro da teologia, ou mesmo aqueles que se identificam como liberais no costume, e que em nome desse suposto liberalismo de costumes, promovem as maiores promiscuidades que existem no mundo por aí. Essas pessoas que não se sujeitam à lei do Senhor, essas pessoas que vivem e ainda às vezes dizem, não, eu faço isso porque só Deus pode me julgar, como se isso fosse ser pouca coisa. Como se o fato de um Deus santo, justo, que não pode ser manipulado, julgar a sua iniquidade não fosse algo a ser temido. O que o Senhor espera de nós, meus irmãos, de mim, e o que o Senhor espera de você, é que você viva de modo digno do Evangelho. Que você viva sendo transformado pela verdade do Senhor, semana após semana, dia após dia, para que aqueles que estão observando a nossa forma de viver, eles possam ter o desejo de ser como nós somos. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia agora, no livro de João, no capítulo 14, por favor. E esse nós vamos ler juntos, para que nós vejamos qual é a forma que nós devemos demonstrar que nós amamos a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 15. Vamos ler juntos? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Vamos mais uma vez? Se me amais, guardarei os meus mandamentos.
você não demonstra para Cristo que você ama Ele pelos sacrifícios que você faz, queridos. Samuel foi claro para Saul: Saul, Deus não preocupa com o seu sacrifício, Saul. Deus espera de você a obediência. Queridos, você quer mostrar para o Senhor que você o ama? Mostre obedecendo os mandamentos do Senhor. A lei é boa. Não é gritando, não é fazendo loucura. É obedecendo ao Senhor que nós vamos mostrar que nós amamos a Ele. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. O problema não é a lei. O problema é a maneira como se lida com a lei. A segunda coisa, queridos, que esse sermão nos ensina, e eu gostaria que você voltasse agora para 1 Timóteo, e nós vamos ler os versos 9 ao 10, à medida que a exposição for sendo feita. 1 Timóteo capítulo 1, verso 9. Olha o que Paulo começa. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Queridos, aqui as nossas traduções, elas perdem um pouquinho da força do que Paulo está dizendo. Porque essa expressão que foi traduzida por tendo em vista que, é o mesmo verbo que aparece no verso 8. Paulo diz no verso 8, sabemos porém que a lei é boa. Agora Paulo diz, sabemos que a lei não foi feita para o justo. Então Paulo está usando a mesma expressão para continuar explicando o que estava acontecendo aqui. E Paulo agora, mais uma vez diz, sabemos isto. A igreja sabe. Mesmo aqueles falsos mestres provavelmente sabiam, ainda que eles não soubessem perfeitamente, porque Paulo diz que eles se desviaram da verdade. Eles abandonaram a verdade por conta das suas falsas heresias. Nós vimos isso na semana passada no verso 7. Mas agora Paulo vai mostrar, olha, a lei, ela não foi dada para quem é justo. E aqui, queridos, é claro que Paulo, neste contexto, ele está usando essa expressão justa, ou justo aqui, esse adjetivo, para descrever pessoas que estavam achando que poderiam ser salvas pela maneira como eles viviam. É como que se Paulo falasse assim, olha, a lei não é para você que acha que é muito justo, você acha que você é muito bom, você acha que você é o cara, a lei não é para você. É claro que Paulo está fazendo isso para denunciar o que Jesus também fez, irmãos, quando ele estava lidando com os fariseus. E ali aos fariseus, Jesus os chamou de arrogantes, de hipócritas, de presunçosos, de incapazes de se arrepender dos seus pecados. Eles achavam que eles estavam vivendo de forma coerente com a lei, quando, no entanto, eles estavam deturpando a verdade do Senhor. E agora Paulo faz essa mesma acusação para estes homens. Ele está dizendo, vocês acham que vocês são justos. Mas a grande verdade, como Calvino ele nos lembra, é que a lei do Senhor ela é como uma espada para esmagar esses que são cheios de justiça própria. A lei do Senhor ela é como um machado para esmagar as consciências dessas pessoas, para mostrar que ninguém nunca poderá ser salvo pela lei. Mas por um outro lado também, Paulo está nos lembrando aqui, queridos, que justos são apenas aqueles que confiaram na obra salvadora de Cristo Jesus. E para estes, a lei já não se aplica, porque a justiça que era exigida da lei cumpriu-se em Cristo Jesus. Nós lemos isso em Romanos no capítulo 8, quando Paulo fala que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A justiça que aqueles que em Cristo têm, não vem da maneira como vivem, mas vem da justiça daquele que por eles morreu. Perceba que o que Paulo está mostrando é, ao contrário do que vocês pensam, a justiça não vem da forma como vocês vivem, a justiça vem da forma como Cristo viveu, e ao morrer para satisfazer as exigências da lei, agora aqueles que nele creem são verdadeiramente declarados justos. Para estes, a lei não traz problema. Mas agora, meus irmãos, Paulo vai usar 6 adjetivos para descrever alguns pecados que a lei denunciava. Perceba que Paulo vai claramente mostrar para quem é a lei. E Paulo começa assim: transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos. Aqui, meus irmãos, Paulo está fazendo uma lista. Paulo vai mostrar para todos aqueles que achavam que a lei do Senhor era má, e para aqueles que achavam que poderiam ser salvos por meio da maneira como vivem. Como é então e o que é que a lei diz? É interessante que esses 6 primeiros adjetivos que Paulo está usando aqui,
apontam para pecados que são cometidos diretamente contra Deus. Paulo está primeiro focando nos pecados diretos contra o Senhor, e que por conseguinte estão registrados nos 4 primeiros mandamentos, que é convencionalmente identificado como aqueles mandamentos que compõem a primeira das 2 tábuas da lei que Deus deu a Moisés. E o primeiro desses pecados citados aí, que é traduzido por transgressores, literalmente, queridos, poderia ser traduzidos por sem lei. O primeiro pecado que Paulo denuncia é aquela pessoa que acredita que não existe ninguém para governá-la. Ela vive como se ela própria fosse a lei para ela, como se ela pudesse governar a si mesma, como se ela pudesse fazer o que ela queria. Paulo está denunciando aqui pessoas que desprezam a verdade do Senhor, pessoas que desprezam a Deus para viver como querem. Estes, Paulo chama, são os sem leis, do grego anomóis, que quer dizer estes que não têm lei. Paulo diz, para estes a lei é. Segundo adjetivo que Paulo usa são os insubordinados, que aí na nossa tradução está por rebeldes, que são pessoas, meus irmãos, que não querem reconhecer a lei do Senhor, que não fazem caso da lei do Senhor, e mais do que isso, eles estão dispostos e engajados a lutar contra Deus e a vontade dele. São pessoas que durante toda a sua vida, elas vivem para afrontar o Senhor e a palavra dele. Eles fazem isso de propósito. Mas Paulo continua, Paulo usa um terceiro pecado condenado aí, que são os irreverentes. Pessoas que literalmente não têm reverência. E que é interessante que essa expressão, meus irmãos, ela só aparece mais uma única vez na Escritura, que é em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 2. E aqui estão descritas aquelas pessoas que não respeitam a Deus, que não honram a Deus. Pessoas que não estão preocupados com cultuar a Deus. Pessoas que quebram o primeiro mandamento porque estão adorando a si mesmos. Ou estão adorando qualquer outra coisa que não seja o verdadeiro Senhor. Além disso, Paulo também os chama de pecadores, que são literalmente pessoas que transgridem a lei de Deus. São aquelas que não fazem caso nenhum, que não veneram a verdade do Senhor, que não se preocupam com cultuar ao Senhor, com servir ao Senhor, mas que gastam a sua vida atrás dos ídolos, que devotam a sua vida a coisas que passam. E Paulo termina essa lista de pares aqui, de pares de adjetivos, com os ímpios e com os profanos. A pessoa que é ímpia, que é descrita por Paulo aqui, queridos, é aquela pessoa que é literalmente sem piedade. É aquela pessoa que não se preocupa com a causa do Senhor. Ela não está nem aí. Profanos são aqueles que pisoteiam o que é santo. Aqueles que deturpam a verdade do Senhor. Aqueles que tornam comum aquilo que é santo e os meios pelos quais o Senhor se revela. E essas pessoas que assim agem quebram o 2º, o 3º e o 4º mandamento, por não adorarem a Deus como o 2º mandamento prescreve, por não tornar ou conservar santo o nome de Deus e a forma como Deus se revela, e o 4º mandamento por não santificarem um dia para o Senhor. São profanos, são ímpios. São pessoas que não estão preocupados com Deus e nem muito menos com o culto a Ele. Mas vocês acham que acabou por aí? Não. Paulo continua a sua lista. Mas agora Paulo muda da primeira tábua dos mandamentos, onde está direcionado os pecados que cometemos diretamente contra Deus, para a segunda tábua, do 5º mandamento ao 10º, onde estão registrados os mandamentos relacionados aos pecados que cometemos contra Deus e contra o outro. E Paulo começa com o 5º mandamento. Vamos voltar para Timóteo e vamos ler agora a parte final do verso número 9 e o verso número 10, a sua primeira parte. E olha os pecados que Paulo denuncia aqui. Parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos e perjuros. Queridos, veja que Paulo, é como que se Paulo pegasse a lei do Senhor assim, e fosse listando.
Quando o Senhor começa a falar nos pecados, queridos, relacionado ao ser humano no seu aspecto horizontal, Deus começa no 5º mandamento pelo princípio de autoridade. Ele começa dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias. E aqui nós olhamos para esse texto e Paulo começa dizendo que são homens que são parricidas e matricidas, que literalmente são pessoas que não apenas não se sujeitam às autoridades constituídas, mas que são capazes de, se necessário for, atentar contra a integridade física e até contra a vida das autoridades constituídas pelo Senhor. São homens que não querem se sujeitar às autoridades constituídas por Deus. Queridos, vira e mexe, nós chegamos a ouvir alguém dizendo: o pastor é uma invenção de homens. Não é, queridos. Esse negócio de conselho é uma ideia que o homem criou. Não é, queridos. O Senhor, como rei que Ele é, Ele governa a igreja por meio dos oficiais que Ele instituiu nela, pastores e presbíteros. Também o Senhor colocou sobre nós autoridades civis espalhadas por aí. Nós temos os nossos governadores, nós temos o presidente da república, nós temos os vereadores, nós temos os membros do judiciário, nós temos os policiais militares que representam o Estado fardado. Todos estes são autoridades que o Senhor colocou sobre nós para colocar um freio na pecaminosidade do nosso coração. E é por isso que, escrevendo aos Romanos, Paulo diz: se você não quer ter problema com a autoridade, faz o bem e terá louvor dela. Mas estes homens, eles não queriam reconhecer as autoridades que o Senhor lhes havia colocado sobre eles. Mas veja que Paulo continua descrevendo. Paulo fala de homicidas ou de assassinos, de homens que não se preocupam com a preservação da sua própria vida e nem a do seu próximo. Pessoas que quebram o 6º mandamento quando atentam contra a vida, seja a sua própria por meio do suicídio ou a de qualquer outra pessoa. Quebram o 6º mandamento. Mas Paulo continua a lista. Paulo agora vai para o 7º mandamento. E ele cita 2 pecados que englobam todos os demais. O primeiro deles é literalmente, o primeiro deles é chamado de pornós, de onde vem a nossa palavra pornografia. Quando Paulo fala de impuros aí, meus irmãos, Paulo está falando de pessoas que cometem pecados sexuais, seja por meio de si próprio, se satisfazendo por meio de práticas ímpias, seja por meio de relações sexuais promíscuas. Esse pecado é condenado pelo Senhor. Mas não só isso, queridos. Paulo ainda usa a expressão que foi traduzida para nós aqui como sodomitas. Mas a expressão grega que Paulo está condenando aqui, literalmente é arsenokoitais. Arsenokoitais, que é a junção de 2 palavras gregas que diz arsenos, que é homem, e coito, que é cama. Literalmente, o que a lei condena é homem deitando com homem em outra cama. Em outras palavras, o homossexualismo é pecado. É uma abominação do modelo bíblico de casamento. Não importa o que é que o mundo vai dizer. Não, isso não é amor. Isso é pecado. Infelizmente, queridos, hoje nós percebemos que por conta dos aparelhos celulares, parece que já não é mais pecado mandar mensagens indecorosas para pessoas do outro sexo. É assustadora a quantidade de pessoas que são escravos de pornografia, que traem os seus cônjuges por meio de encontros virtuais. É pecado, queridos. Talvez o conselho não sabe, mas Deus está vendo. E Paulo está denunciando. Paulo está mostrando que esses pecados provocam o Senhor a ira. São a quebra do 7º mandamento. Sexo, querido, é exclusivo para ser desfrutado em um ambiente matrimonial. Quando você vai no cartório, você casa com a outra pessoa. Qualquer outra forma de sexo é condenado por Deus. Qualquer outra prática de sexo. Paulo é claro quanto a isso, meus irmãos. E esse é um dos grandes problemas do nosso tempo.
Nós precisamos corrigir as nossas vidas. Nós precisamos resgatar o valor deste mandamento. Mas Paulo continue. Olha a continuidade do texto. Paulo fala de traficantes de homens, ou raptores de homens. Quem são estes? Naquela época, meus irmãos, era muito comum que pessoas fossem pegas, capturadas e vendidas como escravos, ou por conta de dívidas e uma outra série de coisas. E aqui há uma quebra do 8º mandamento. Mas Paulo agora termina a sua lista, apontando os pecados que quebram o 9º mandamento, que são eles, mentirosos. Queridos, como uma mentira pode destruir a vida de alguém? Antigamente, o simples acordo entre 2 homens era o suficiente, não precisava de nada além disso. Agora você tem contrato. Um tempo atrás você tinha cheque, tive que tirar o cheque porque o cheque não garantia nada. Agora tem o cartão de crédito e também não garante nada. Queridos, nós não podemos viver de forma mentirosa. Nós não podemos mentir. Nós não podemos nos faltar com a verdade para de alguma forma ser beneficiado. E nem muito menos atentar contra a honra do nosso próximo. Olha o que Paulo fala aí. Paulo fala de pessoas que são perjuros. São pessoas que são falsas testemunhas. Que fazem falsos julgamentos. Que mentem sobre a honra e a integridade do outro. São pessoas traduzidas para o nosso português claro e reto, sem curva. Fofoqueiros. Mentirosos, embusteiros. E se tem uma coisa que destrói a igreja, irmãos, é a maldita da língua. Parece que o único pecado a ser condenado pelo Senhor é o sexo. Não é, queridos. Mentira também é pecado. Falso testemunho também é pecado, porque quebram o 9º mandamento do Senhor. Calvino, quando comenta esse texto, ele diz assim: os impuros que são denunciados, levam uma vida vil e dissoluta. E visto que há 3 maneiras principais nas quais os homens podem injuriar seu próximo, a saber, violência, desonestidade e luxúria, ele reprova as 3 em sequência, como facilmente podemos ver. Em primeiro lugar, ele fala de violência na forma de homicidas e parricidas. Em segundo lugar, faz menção de vergonhosas fornicações, ou seja, pecados sexuais. E por fim, faz menção de furtos e outros vícios. Em outras palavras, queridos, por não viverem para a glória de Deus, os ímpios passam a viver em busca dos seus próprios objetivos, transgredindo a lei do Senhor diariamente. Mas se você pensa que Paulo foi perfeito, vamos continuar o verso 10. E olha o que Paulo vai dizer aqui de forma bem clara, queridos. A lei foi dada para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Veja que aqui Paulo usa pela primeira vez essa expressão que é característica das epístolas pastorais, que é sã doutrina. O que Paulo está dizendo é, ao contrário, veja que há um contraste proposital de Paulo aqui. Ao contrário daquelas conversas vãs que foram denunciadas nos versículos anteriores, Paulo fala de um conjunto de verdades que a igreja precisa viver. E olha o que Paulo fala, queridos. Aqueles que resistem a elas. Aqueles que olham para a palavra do Senhor e desprezam a verdade do Senhor. Aqueles que não querem viver de acordo com as determinações da verdade de Deus. Aqueles que conduzem a sua vida a seu bel prazer, acreditando que são senhores de si mesmos. Aqueles que não querem ser regulados por ninguém e que preferem abandonar a igreja para viver no pecado. Não se iluda, porque a lei do Senhor te pega lá também. Veja o que Paulo está dizendo. É por isso, queridos, que vocês vão perceber uma coisa no meu ministério. Não é seguro para vir passar férias aqui na nossa igreja depois que eu cheguei aqui. Aqui não é um clube. Aqui não é um shopping. Nós não estamos aqui para ver um ao outro. Isso é bom, é excelente. E o desejo do nosso coração é que esse desejo aumente cada vez mais. Mas a cada sermão que você vier aqui, você vai ouvir a verdade do Senhor. E se esse sermão não quebrar o seu coração e te levar ao arrependimento, ele será usado contra você quando Deus for te condenar no dia final. O que Paulo está dizendo é, não adianta fugir. Não adianta abandonar a igreja para viver no pecado.
Porque esses que resistem, esses que sabem a verdade e preferem abandonar o evangelho para viver no pecado, estes também, para estes também, a lei do Senhor foi dada. Queridos, aplicando isso para o nosso coração, em primeiro lugar, queridos, a lei tem o propósito claro de definir e denunciar os nossos pecados. Paulo diz que se não tivesse a lei, ele não conheceria o pecado. É muito parecido com a maneira como o Código Penal do Brasil ele começa, ao dizer, não existe crime sem lei anterior que o defina. O que Paulo está dizendo é, não dá para um cristão viver como ele quer. Tem leis, tem regras, tem uma forma de viver que agrade a Deus. E por mais que alguém nunca tenha lido a Bíblia, vá comigo para Romanos capítulo 1, por favor. Perdão, Romanos capítulo 2, verso 14 e verso 15. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, Paulo diz, servem eles de lei para si mesmos. Vamos ler juntos o verso 15? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Olha o que Paulo está dizendo. Você sabe por quê, queridos, que você não precisa dizer para uma pessoa que nunca leu a Bíblia que ele não pode matar a mãe dele? Porque a lei está gravada no coração dele, ele sabe que não pode. Você já viu mesmo uma pessoa que não é crente, quando ele vai trair a esposa, ele fazer isso para todo mundo ver? Ele procura os lugares escondidos. Por que ele faz isso? Porque a lei que proíbe o adultério está gravado no coração dele e ele sabe que ele não pode fazer isso. Mesmo quem nunca leu a palavra do Senhor, sabe, e veja o que Paulo diz, com as suas consciências testemunhando, que ele não pode quebrar a lei do Senhor. A lei do Senhor, queridos, em primeiro lugar, ela define o pecado e ela denuncia o pecado. E por isso a lei também serve como um freio para o pecado do homem. A lei serve para que o homem não se destrua, queridos. Ali no Decálogo nós temos ordens negativas para nós, segundo a Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, sobre como é que nós devemos viver. Nós não podemos ir além daquilo que ali está escrito, porque a lei do Senhor ela é boa, ela é bendita, ela é santa, e ela foi dada para o nosso bem. Querido, se Deus não freasse o coração do homem, a humanidade já teria se destruído há muito tempo. É por isso que Deus colocou autoridade sobre nós, porque essas autoridades vão nos mostrar os limites. E Paulo fala, se você não quer temer a autoridade, lá em Romanos no capítulo 13, se você não quer fazer o bem, Paulo fala, tema, porque não é à toa que as autoridades trazem a espada. Queridos, para que se faz com uma espada? Não é carinho. A autoridade, ela está para punir os infratores. E veja, quando nós temos uma autoridade onde o Estado se afrouxou, onde o Estado se corrompeu, onde a autoridade já não merece mais o respeito que nós devemos dar a ela, ainda assim, o povo sofre, não tem a quem recorrer. As autoridades são para colocar um limite no nosso pecado. É inútil, meus irmãos, tentar se opor às determinações do Senhor. É inútil, porque a lei está ali para o nosso bem. A lei do Senhor que diz que nós não podemos ter um outro Deus. A lei do Senhor que diz que nós não podemos adorar a Deus senão pela forma como Ele prescreveu. A lei do Senhor que diz que nós não podemos brincar, nem fazer piada, nem tomar o nome de Deus em vão nos nossos votos. É para o nosso bem. A lei do Senhor que diz, não trabalhe como um louco 24 dias por semana, porque você vai estafar. É para o nosso bem. O Senhor, quando nos deu essas leis, queridos, Ele nos deu para o nosso bem. Mas nós não fazemos caso. Às vezes nós negligenciamos a verdade do Senhor.
às vezes não adoramos como devemos. Às vezes não nos preocupamos em separar o domingo para o Senhor, para revigorar as nossas forças, para ouvir sobre como nós devemos viver. E quem sofre somos nós. Nós sofremos as consequências dos nossos próprios pecados. Mas não é apenas nos pecados que nós cometemos contra o Senhor, que nós sofremos quando nós extrapolamos os limites da lei. Quando nós não nos sujeitamos a uma autoridade, por exemplo, essa autoridade vai nos punir. Queridos, aqui na Segunda Igreja Presbiteriana do Brasil, as coisas não funcionarão como nós gostaríamos. Elas funcionarão do jeito de Deus. E todas as vezes que se fizerem necessários, chamar membros no conselho, nós chamaremos. Todas as vezes que se fizer necessário que nós façamos tribunais eclesiásticos, tribunais serão feitos. Porque nós queremos que os membros da nossa igreja aprendam a viver separados do mundo, em santidade de vida, honrando ao Senhor com a sua vida. Como o nosso artigo 14 diz, todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil juraram que sustentariam a igreja moralmente, financeiramente. Isso não é uma invenção de ninguém. A lei do Senhor diz que assim deve ser. E todas as vezes, o que aconteceu em Éfeso, que o conselho falha, todas as vezes que a autoridade não cumpre o seu propósito, seja civil, eclesiástica ou qualquer outra, a igreja do Senhor vira bagunça. Por isso que nós precisamos aprender, queridos. Tragédias podem ser evitadas, confusões podem ser evitadas, se a palavra do Senhor for obedecida, se as autoridades forem honradas e respeitadas. Mas não só isso. A Bíblia fala também de pessoas que frequentemente promovem homicídios. Queridos, há uma frase ímpia dita por uma autoridade da nossa nação que diz que não se pode punir crimes de jovens que roubam simplesmente para tomar uma cervejinha. E quantas pessoas são mortas por conta de um celular? Pessoas que defendem o aborto, que é um homicídio de um bebê dentro do ventre. Quantos crimes são cometidos por motivação torpe? Homens e mulheres que atentam contra a vida do outro por conta de ciúmes, de inveja e um monte de coisa fútil, porque desprezam o mandamento do Senhor que diz que nós devemos promover a vida. Nós não podemos tirar a vida do outro, senão por legítima defesa e em últimas circunstâncias. Mas também a Bíblia fala sobre pecados sexuais. Hoje é dito, não, é normal que jovens se satisfaçam por meio de um sexo individual, e estou falando assim por conta das crianças que estão presentes. Jovem, é pecado. Guarde o teu corpo para o momento em que você for casar. Cuidado com os seus olhos, jovens, maridos e esposas. Conteúdos que são acessados pensando que ninguém está vendo, o Senhor está vendo. E você está destruindo o seu futuro, destruindo o seu casamento por conta disso. Porque aquelas encenações que às vezes os nossos olhos assistem, não representam a verdade do que é um relacionamento matrimonial. E quantos casamentos não estão sendo destruídos por conta de pornografia, por conta de pedofilia? A igreja do Senhor, meus irmãos, precisa ser santa. A igreja do Senhor precisa ser zelosa no uso da sua vida sexual e do seu corpo. A igreja do Senhor precisa temer a Deus. Mas a igreja do Senhor também precisa lutar contra aqueles que têm lutado para promover o fim da propriedade privada. Há estados por aí, em alguns países e nações, que crimes até determinado valor já não são mais considerados furtos. Como se houvesse um valor para ser mais ou menos odioso aos olhos do Senhor. O que pertence ao outro, querido, é do outro. Seja uma terra que é improdutiva ou o que quer que seja, se pertence ao outro, é do outro. E como cristãos que somos, nós precisamos respeitar a propriedade privada do outro.
Porque um dos pecados proibidos pelo 8º mandamento é o atentar contra o direito do outro de adquirir bens e posses. A lei do Senhor fala sobre isso, queridos. Mas a lei do Senhor também fala sobre a fofoca, sobre a mentira, sobre o cometer perjúrio, sobre o falar pelas costas das pessoas. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 3, por favor. Tiago, capítulo 3. Olha o que o Senhor nos diz aqui. Epístola de Tiago, no capítulo 3. Olha o que o versículo 3 até o versículo... Vamos ler o versículo 3 até o versículo 6. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos de ventos, por um pequeno leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Vamos juntos? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, vamos juntos? A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Queridos, cuidado com a língua. Se você sabe algo de alguém, lá em Mateus no capítulo 18, nós somos orientados pelo Senhor a procurar essa pessoa, para confrontá-la com o seu pecado. Se ela não te ouvir, a Bíblia diz que nós devemos chamar 2 testemunhas e confrontá-la novamente. E se ela não te ouvir, nós devemos dizer ao conselho da igreja. Mas em nenhum lugar da Bíblia você vai ver a Bíblia falando que nós temos que fofocar da vida do outro, que nós temos que ficar falando pelos corredores e pelos cotovelos. Queridos, fofoca, mentira, falso testemunho também é pecado. E você sabe o que é mais desesperador de tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, meus irmãos? É que nós quebramos a lei do Senhor mais frequentemente do que gostaríamos. E quem está falando aqui não está falando numa posição, não, vocês fazem, eu também quebro a lei do Senhor. E o que Paulo quer é que ao olhar para isso, é que a gente fique desesperado e diga assim, meu Deus, se é isso que é ser crente, é impossível para mim, não dá. Eu sou pecador, eu sou mentiroso, eu faço o que não deveria, às vezes peco até quando não deveria. Mas é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. O caminho não é abandonar a igreja para viver nos seus pecados em paz. O caminho não é fugir do mundo, fugir para se destruir profundamente. O caminho é a última coisa que Paulo nos ensina nesse texto, que é correr com os nossos pecados desesperadamente para a cruz. Porque ali na cruz, os mais vil dos nossos pecados são perdoados por Cristo Jesus. Veja como Paulo conduz a coisa, irmãos. Ele nos mostra que os falsos mestres adulteram a lei. Ele nos mostra para quem a lei foi dada. E a lei foi dada para mostrar o meu pecado e o seu pecado. Mas Paulo termina com uma boa notícia para os membros daquela igreja e para todos nós. Olha o que Paulo diz em Timóteo agora, volte para Timóteo. O último versículo, que é o versículo número 11. Olha o que Paulo diz aqui. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. Se Paulo não coloca essa expressão evangelho aqui, meus irmãos, nós sairíamos daqui sem esperança. Se Paulo não fala de Cristo aqui nesse momento, irmãos, nós poderíamos ir embora, porque não haveria esperança para nenhum de nós. Mas Paulo tem uma boa notícia. Paulo, ele começa esse versículo 11 aqui, essa expressão segundo, é uma preposição. Paulo está mostrando o que é que ele ensinava aqui.
Ele está mostrando para quem é a lei. Ele está denunciando os pecados. Ele diz: é esse evangelho que eu prego. O evangelho que eu prego é uma boa notícia. E é uma boa notícia, não é que a gente vai ser salvo de acordo com como a gente vive. Porque se você vai para o versículo 15 do primeiro capítulo de Timóteo, Paulo fala: a boa mensagem do evangelho é: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. A boa notícia de Paulo, irmãos, é que nós não precisamos da lei para ser salvo. A boa notícia de Paulo é que alguém fez aquilo que nós não conseguimos fazer. A boa notícia de Paulo é que há esperança para todos que creem verdadeiramente em Cristo Jesus. Porque a esperança não repousa em nós. Aqui Paulo está mostrando, não é que nós estamos pregando um outro evangelho, não é que nós estamos tornando a fé algo banal, muito pelo contrário. A mensagem que eu prego é gloriosa, porque Paulo diz: a esperança da bendita, da glória do Deus bendito. É glorioso o que Paulo está dizendo aqui, queridos. O que Paulo está dizendo é: apesar de mim, apesar de você, Deus fez um plano escandaloso para nos salvar. Ele usa exatamente essa linguagem escrevendo aos Coríntios, ao dizer que a cruz era um escândalo para os gregos. Ela era uma loucura para os judeus. Ao contrário, um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque o cristianismo, irmãos, é a única religião que não fala do que você tem que fazer. Ela fala do que Cristo fez. Cristo veio para nos salvar. Veja como Paulo ele fecha esse texto. E ele termina dizendo: é desse evangelho, é dessa mensagem de esperança que Cristo me fez ministro. Paulo diz: eu vim aqui, dizendo para a igreja de Éfeso, por meio dessa carta, para orientar vocês, para dizer para vocês: vivam de acordo com a lei de Deus. Mas nunca pense que é pela lei que vocês serão salvos, porque vocês serão salvos pela verdade de Deus, que em Cristo Jesus promoveu a salvação àqueles que nele creem. Essa é a mensagem que Paulo está pregando aqui. O que Paulo quer que nós aprendamos diante de tudo isso que nós ouvimos, queridos, é que a esperança existe, não porque nós vamos viver de forma adequada no Evangelho, mas porque Cristo nos salvou. E como gratidão ao que Cristo fez, nós vamos nos esforçar para viver em conformidade com a lei de Deus. Voltando para a introdução desse sermão, a igreja brasileira, por conta da sua confusão, ela tem barateado o Evangelho, como se o Evangelho fosse para ser vivido de qualquer forma, como se qualquer coisa que fizéssemos fosse suficiente para Deus. Sabe por que elas fazem isso, queridos? Porque a sua antropologia está equivocada. Pessoas que acreditam que são boas, quando a Bíblia diz que não, que são depravados, que estão mortos nos seus pecados e delitos. Se você disser para um pecador que ele precisa de Cristo, sem que você denuncie e aponte para ele quem ele é, ele nunca vai entender o porquê ele precisa de Cristo. Mas se você fizer como Paulo fez, você é isso, você é aquilo, não há esperança, você quebra a lei, você desobedece a autoridade, mas Cristo pode resolver o teu problema, a pessoa se renderá ao Senhor. O que Paulo quer que a igreja entendesse, que nós entendamos, queridos, que a justiça que nós precisamos só virá por meio de Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. Escrevendo aos Romanos, Paulo fala: agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que Paulo queria era que a igreja entendesse que a salvação vem pela justiça de Cristo, não pela da pessoa, mas ela precisa sujeitar-se ao Senhor, não apenas como Salvador, mas também como Senhor, sujeitando as recomendações da palavra dele e se esforçando para viver de forma agradável ao Senhor. A esperança para nós quando estávamos perdidos e afundados em nosso pecado, mas o Senhor espera que nós vivamos uma vida que agrade a Ele. E o desejo do meu coração, queridos, é que nós entendamos
que nós não fomos resgatados do mundo para vivermos como nós queremos. Nós somos resgatados do mundo para vivermos de forma santa. E a lei do Senhor é o meio pelo qual nós podemos nos orientar nessa busca de santidade. A primeira coisa que a gente aprende nesse sermão, queridos, cuidado com as adulterações da lei. Cuidado com pessoas que tentam baratear o Evangelho. Cuidado com pessoas que querem acrescentar elementos à verdade do Senhor e à lei do Senhor. Cuidado com falsos mestres, porque eles deturpam a verdade e pregam um outro evangelho. E escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que ainda que ele mesmo ou um anjo ou qualquer outro que fosse, pregasse um evangelho diferente deste, deveria ser considerado maldito. Não dê ouvidos, queridos, às falsas interpretações da lei do Senhor. Segunda coisa que esse sermão nos ensina, a lei aponta o nosso pecado e destaca a impossibilidade de nós nos salvarmos a nós mesmos. Não importa o quanto nós estejamos dispostos a doar os nossos bens, não importa o quão religiosos nós somos, o caminho para a salvação é Cristo, não há outro. Nós precisamos nos render a Cristo e nos submetermos a Ele. E por fim, a última coisa que esse sermão nos confronta é a crer na mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma boa notícia. A boa notícia é de que Cristo veio para salvar pecadores, como eu e como você. Que o Senhor nos faça ser gratos a Ele. Que o Senhor nos faça mal. Que o Senhor nos faça cada vez mais viver em gratidão à obra que Ele fez na cruz para salvar pecadores como eu e como você. Vamos orar, queridos. Senhor, diante da lei do Senhor, como um espelho, nós conhecemos o quão pecadores nós somos. Diante da lei do Senhor, nós somos orientados quanto aos enganos do nosso coração. Diante da lei do Senhor, nós somos lembrados que o nosso velho homem precisa morrer. Diante da lei do Senhor, nós somos lembrados que não há esperança por meio dela. Mas o Evangelho pregado por Paulo e por mim, neste momento, nos dá uma boa notícia. A boa notícia é de que Cristo veio para salvar do principal dos pecadores, que era Paulo, que sou eu, e são muitos que aqui estão me ouvindo. Que esse sermão nos encoraje, Senhor, a nos rendermos a Cristo. Que esse sermão verdadeiramente faça com que nós nos sujeitemos à verdade do Senhor. Que esse sermão nos transforme. Que esse sermão nos faça gratos a Cristo a tal ponto de não mais querermos viver nos nossos pecados. Santifica a Tua igreja, Senhor. Nos ensine a amar a Tua palavra. Nos ensine a vivê-la, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, que foi o propósito para o qual o Senhor nos tirou do mundo de pecados. Essa é a oração, Senhor, que fazemos em Cristo Jesus. Amém.